Olá, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Estamos em mais um estudo para a glória do nome do Senhor. Não se esqueça, você não se inscreveu? Se inscreva, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Inversão de valores é algo muito falado nos dias de hoje. Vamos ver logo após a vinheta. Inversão de valores é quando alguém adota para si próprio qualquer valor que seja contrário à Bíblia, à palavra de Deus. Vamos ao tema de hoje? Inversão de valores. Nosso texto base está em Isaías capítulo 5, verso 20, que diz assim: ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel ou amargo. Valores são fundamentos éticos, fundamentos morais que consideramos importantes em nossas vidas. Valorizar alguma coisa significa dar importância. Valores são sistemas de crenças sobre certo e sobre errado, sobre o bom e sobre o mal. E olha que você entende essas inversões. Valores são assimilados a partir da nossa experiência e dos exemplos de nossas famílias, de nossos amigos e principalmente através da palavra de Deus. Falando, nós transmitimos ensinos, não é verdade? Mas nós precisamos viver para formar valores. É muito importante, Provérbios 22:6, a gente entender. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Porque o que você passou uma hora, mas aí você fala assim, mas o fulano cresceu no evangelho e agora está fazendo tudo errado. Mas o que você ensinou, a palavra de Deus, ela está lá dentro. Deixa que Deus que vai agir. Já Gênesis 18:19 fala assim, porquanto eu escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se. Olha que palavra tremenda, no caminho do Senhor. Nós precisamos desses valores. E ainda fala assim, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Você percebeu como é importante nós ensinarmos, mas é importante nós vivermos aquilo que nós falamos. Deuteronômio 11:19 fala assim, ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. É muito importante nós ensinarmos os valores. Agora, quando eu estava pensando sobre esse versículo, e eu falava assim, nossa Senhor, mas como as pessoas, como nós muitas das vezes fazemos errado, porque nós falamos, nós ensinamos, mas nós fazemos outra coisa. É a mesma coisa. Eu ensino que a Bíblia fala que adultério é pecado, mas aí eu me paro diante da TV, eu vejo um filme ou uma novela que, graças a Deus, eu estou bem tranquila em relação a isso, posso falar que liberta no Senhor. E ao invés de eu torcer para aquela que está sendo traída para restaurar o casamento, olha a inversão de valores. Eu vou torcer para aquela que está fazendo tudo errado se dá bem. Então nós precisamos estar atentos, porque eu estou transmitindo ensinamento para os meus filhos através da palavra, mas eu estou mostrando outra realidade para eles. E aí a gente fica assim, numa saia justa. E o Senhor cobra da gente, né? É ensinar, é viver o que você está ensinando. Eu não posso ignorar os ensinos da Bíblia. Salmo 101, verso 3, o salmista fala assim, não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Então eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu vejo. Eu detesto a conduta dos infiéis. Tais atitudes jamais me conquistarão. Para um pouquinho para pensar. Imagina Deus, o próprio Deus falando isso.
E aí a gente está passando o nosso tempo vendo coisas que não agradam a Deus, torcendo para que o mal, no caso de uma traição, para que a pessoa se dê bem. Então eu não posso colocar nada ruim, pernicioso diante dos meus olhos. É importante a gente entender porque isto é uma inversão de valores. E muitos acabam subestimando os ensinos da Bíblia. Provérbios 9:9, Salomão fala assim: instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. E tem outro versículo de Provérbios que fala assim: em compensação, se você repreende ou se você ensina o que é injusto, podemos até assim dizer, ele vai se irar contra você. Então você precisa ficar assim tranquilamente, fale, ensine, e o que ele vai fazer, o que essa pessoa vai fazer com o ensino, vai demonstrar se ele é um homem sábio ou se ele é um homem tolo, em todo sentido, homem e mulher, né? E aí a gente vê 2 Timóteo 3:16 e 17 que fala assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, olha, o homem de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se nós entendermos, se nós olharmos para esse versículo, eu não posso em momento algum ignorar os ensinamentos bíblicos e nem subestimar a própria palavra, nem subestimar a escritura. Sabe, porque a palavra de Deus, ela tem que ter valor em nós, para nós, em nós. Nós precisamos ter isso como prioridade na nossa vida. Eu preciso valorizar a palavra, mas não somente ler e deixar ela quietinha. Não, eu preciso ler, mas eu preciso praticar a palavra. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Olha só, Deus, ele nos fez capazes, através do Espírito Santo habitando em nós, de falarmos da palavra, de falarmos sobre Jesus, de falarmos o que é certo e o que não é certo. E olha quando Paulo fala assim, ó, ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Não adianta eu ficar só presa, não, porque fala assim e eu não deixar o Espírito Santo agir. Eu leio, mas eu tenho que deixar o Espírito Santo agir, porque eu tenho que andar segundo a palavra. Gálatas 5:16, Paulo ainda fala assim, olha, eu digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai em espírito, deixa o Espírito Santo agir em você e você não vai ficar querendo agradar a si mesmo, querendo agradar a tua carne, querendo andar segundo os desejos deste mundo. É muito importante. E a Bíblia, ela nos deixa bons exemplos. A Bíblia, ela nos mostra que nós precisamos olhar para esses bons exemplos, nós precisamos observar, nós precisamos seguir, mas sempre com foco na palavra. 2 Timóteo 4:2, Paulo fala assim, pregue a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha através da palavra, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. É interessante esse termo sã doutrina, ou seja, é aquilo que a palavra fala, porque você vai ver que o que o mundo quer deturpar, o que o mundo quer desfazer, quer inverter, é os ensinos da palavra de Deus. Mas também olha como Deus, ele é tremendo. O próprio Deus já nos deixa na sua palavra exemplos que não seguem, de pessoas que não seguem a palavra. 2 Timóteo 2,14, Paulo fala, continua a lembrar essas orientações, né? A todos. As orientações da palavra. Não devemos sair da palavra advertindo-os solenemente na presença de Deus para que não se envolvam. Olha que tremendo. Em discussões acerca de teorias vazias. Isto não produz nada de bom e serve tão somente para perverter quem? Aquelas pessoas que ouvem. Por isso que não é só ouvir, é ouvir e praticar. 1 Timóteo 6, 3 e 4, Paulo ele ainda nos ensina, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia, que teologia é essa? Que é segundo a piedade.
essa pessoa é arrogante e nada compreende. Olha que tremendo. Pessoas que às vezes acham que está abafando, a Bíblia está falando, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Por isso que a Bíblia fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E fala assim, ó, dessa atitude brotam invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas. Então essas pessoas que a Bíblia fala que ensina falsas doutrinas, né, são pessoas que não concordam com a sã doutrina, com a palavra de Deus, que só quer ficar em questão de controvérsias, de delírios, de questões de genealogias, essas coisas que não vai edificar, que não vai, mas vai ter conhecimento, mas nós precisamos andar em espírito, a palavra ela vem para nós entendermos, e olha, é real o que é certo e o que é errado. Vamos ver exemplos bons a serem seguidos? Hebreus 13:7 diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores, exemplo bom para ser seguido, que vos falaram a palavra de Deus, não é o achômetro, é o que a palavra de Deus diz. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. É lindo, Deus é tremendo, porque Deus mostra que existem pastores bons, mas assim como toda profissão, existem pessoas boas e pessoas ruins. Só que olha o que Hebreus fala para nós, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver, para que não vivamos inversões de valores, para que não corramos o risco de sermos enganados. Lembra daqueles lobos vestidos de ovelha? É bem por aí. Mas também Paulo, Filipenses 3:17, fala assim, ó, sede também meus imitadores de Paulo. Ele fala assim, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Nós temos o exemplo de Jesus através da palavra, temos o exemplo de Paulo, temos os exemplos bíblicos de heróis da fé, que mostram os acertos, mas também mostram os erros. E são exemplos que a gente olha, preciso seguir exemplo de pessoas que andam para agradar a Deus. Mas também tem exemplo que não devemos seguir. E o próprio Jesus fala em Mateus 23:3, fala assim, todas as coisas, pois que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, está falando sobre a palavra, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. São aquelas pessoas que falam, mas elas não fazem. É por isso que nós temos que ter coerência com aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Existem muitos exemplos de valores invertidos. Lembra-se o seguinte, o que é um valor invertido? É tudo que é contrário à palavra de Deus. Vamos ver, por exemplo, valor bom, valor bíblico sobre o casamento. O que a Bíblia fala? Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, mas também que a esposa deve se submeter ao marido, né? Mostra a responsabilidade tanto do marido como da esposa. Vamos ver Paulo falando em Efésios capítulo 5, verso 24 e 25, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é um valor bíblico sobre como deve ser o relacionamento conjugal. Mas sabe qual é o valor? Olha como o mundo inverteu isso. O valor que o mundo fala, olha, se você não está se dando bem, você está em incompatibilidade de gênio, acabou o amor, você enjoou do cônjuge, você se cansou do seu cônjuge, se separa. Mas o que a Bíblia fala? Isso não. A Bíblia fala que nós devemos andar segundo a palavra e é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá a vitória. Vamos ver outro valor bíblico segundo a sexualidade humana. É tremendo isso, né? Nós vemos que hoje, voltando um pouquinho ao casamento, eu não quero mais, eu cansei, eu arrumei uma, como diz, né? Troco uma de 40 por uma de 20, né? Então nós devemos andar segundo a palavra. Eu não estou andando para me satisfazer, eu estou andando para agradar a Deus. Isto é um valor importante. E segundo a sexualidade humana, Hebreus 13:4 diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio,
e o leito sem mácula, não pode ter um terceiro aí, é sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Quantas pessoas me abordam isso? Olha, eu falo para você, é constante. Ah, mas o meu marido me enganou. Ah, mas o meu marido me largou. É problema dele com Deus, porque o que Deus fala através da palavra? Deus os julgará. Deixa Deus tratar com eles, mas fique firme na presença de Deus. Fica firme na palavra. Quando fala venerado, seja respeitado o matrimônio, seja reverenciado. E é interessante quando a gente vê essa questão da sexualidade humana, venerado seja entre todos o matrimônio, a sexualidade dentro do casamento é abençoada, é sadia, é normal, é algo que Deus próprio proporcionou ao ser humano. Mas sabe o que o mundo fala? Imagina, vamos ser libertinos, vamos ter uma libertinagem sexual, vamos fazer uma produção independente. Ah, libertinagem é uma liberdade sexual, é viver segundo a obra da carne. Isso daí é correto? Para um pouco para pensar. Não é uma inversão de valores quando você compara e quando você confronta com a palavra de Deus? Sim, é uma inversão de valores. Vamos ver mais um exemplo. Os valores bíblicos sobre respeitar o outro, sobre obedecer, sobre ter temor. Vamos lembrar, por exemplo, dos idosos. Gente, se as pessoas puderem atropelar os idosos, empurrar os idosos, xingar os idosos, eles fazem. Mas olha o que diz Levítico 19:32. Tu te levantarás reverentemente diante de uma cabeça com cabelos brancos. Honrarás o ancião. Tratarás sempre com elevado respeito todas as pessoas idosas. Você viu? O que a Bíblia fala, como o valor da Bíblia é maravilhoso, mas o que o mundo fala? O mundo nem leva em consideração, ao contrário, o que o mundo puder se opor à palavra de Deus, ele se opõe. Quer ver outro valor sobre todos nós, que nós deveríamos fazer sobre respeito, sobre a obediência, sobre o temor? Vamos ver Paulo em Romanos 13:7, que diz assim: dai a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então nós temos valores bíblicos que são fundados, que são fundamentados em Cristo Jesus. O próprio Senhor fez isso para que pudéssemos viver e viver bem socialmente. Vamos ver os fundamentos dos valores cristãos. Primeira coisa, os valores cristãos estão fundados no caráter de Deus. Deus é santo, por isso que ele fala, sede santo porque eu sou santo. Deus é misericordioso e Deus é justo. Vamos ver Salmo 86:5, que diz assim: pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Olha o salmista reconhecendo os atributos de Deus, reconhecendo o caráter de Deus. Ainda no Salmo 103, verso 8, fala assim: o Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente, generoso em seu amor. É o nosso exemplo, é o fundamento do valor cristão. Mas vamos ver ainda que outro fundamento do valor cristão é o próprio amor de Deus, mas também o nosso amor a Deus. Jesus, ele fala isso em Lucas 10:27, que fala assim: e ele replicou, o Senhor Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha que tremendo! De toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a gente fala, né? É o amor horizontal e o amor vertical. Aí a gente para assim: eu estou fazendo isso? Ou eu estou simplesmente desprezando o que Deus fala? Ou eu estou invertendo os valores? Ao invés de eu amar a Deus acima de todas as coisas, o meu próximo como a mim mesmo, eu estou me colocando acima de Deus e me colocando acima de qualquer outra coisa. Inversão de valor. Toda a Escritura é onde está também fundamentado o nosso valor cristão. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. A Bíblia Sagrada é a Escritura, é inspirada por Deus. Nós vimos em 2 Timóteo 3:16, só para dar uma revisãozinha. Toda a Escritura
é inspirada por Deus. Ela é proveitosa para ministrar o quê? A verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. É muito fácil entender inversão de valor quando eu pego a palavra de Deus. Existe muitas causas, na verdade, de inversão de valores. A gente vê, por exemplo, essa questão do relativismo moral, aonde não há verdade absoluta. O pluralismo social, tudo e todos, né? Estamos juntos e misturados. E o mundanismo, que legisla contra os valores da Bíblia. 1 João 5,19 dá para entender. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então eu não posso deixar o mundo me influenciar, porque o mundo ele quer me fazer o quê? Me fazer ser oposto e agir oposto ao que a palavra de Deus ensina. É justamente a inversão de valores. O Senhor ele nos deixou aqui como embaixadores, como representantes de Cristo, como um bom perfume de Cristo. E eu devo confrontar esta cultura através do quê? Através da palavra. Eu devo mostrar a esta cultura através do meu testemunho, através do conviver, através de mostrar que Cristo vive em mim, através do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho, Cristo não compactua com o pecado. Ao contrário, né? Cristo ele não compactua com esses valores invertidos. E nós temos um padrão, que é o padrão de Deus. Como servos de Deus, eu devo pregar, eu devo viver o que eu estou pregando, porque eu estou sendo vista pelos outros como uma carta lida. Então eu tenho que estar sempre atento a isso. Eles me olham e eu tenho que estar agindo como luz de um farol, mostrando a eles o caminho a seguir. Isaías 30:21, a gente vê o agir do Espírito Santo em nós. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Eu não posso me desviar, eu tenho que estar atenta na palavra, eu tenho que estar atento no Senhor. Eu quero concluir com 2 Timóteo 4,18, que diz assim, Paulo falando, assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Espero que você possa entender, que você possa sempre estar comparando os valores do mundo e os valores que o Senhor deixou para nós através da sua palavra. E você vai entender que tem coisas que você está fazendo que está contradizendo a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.